Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, o Evangelho de hoje, Jesus está em conflito com os saduceus, que não acreditam na ressurreição dos mortos. E o desafio dos saduceus nos dá a ocasião de refletirmos a respeito da grandeza do celibato. Ou seja, por que é que nós cristãos, a partir de Jesus Cristo, inauguramos essa prática tão estranha do celibato? Sim, estranha porque ela não era conhecida no Antigo Testamento. Estranha porque ela não era conhecida nem nos povos romanos, nem gregos, porque todo o celibato era visto como ou uma coisa temporária ou uma realidade tremendamente negativa. Mas nós cristãos, crendo na ressurreição dos mortos, vemos que as pessoas que vivem o celibato vivem já aqui na Terra, já aqui neste mundo, já aqui nesta vida, com o olhar voltado para a realidade que nós todos os seres humanos irão viver no céu. Por quê? Porque no céu nós não seremos casados com ninguém. É interessante nós entendermos que quando a igreja fala, por exemplo, do vínculo matrimonial, o vínculo matrimonial ele existe até que a morte os separe. Mesmo que a pessoa não queira se casar com outra pessoa, aquele vínculo já não existe mais. Por quê? Porque o sacramento do matrimônio, o casamento, é uma realidade temporária. Porque na verdade ele é um caminho. É um caminho de preparação onde nós vamos nos preparando para um outro casamento, para uma outra união, que é a nossa união com Deus. Então, nesse sentido, toda a humanidade aqui se prepara para um casamento que acontecerá lá no céu, o casamento com Cristo esposo. Então, os celibatários, as pessoas que vivem sem se casar, antecipando um pouco aquele estado final em que não haverá nenhum casamento humano, mas haverá um casamento divino, essas pessoas são uma espécie de sacramento dessa realidade, ou seja, um sinal da realidade de que a igreja é a esposa que aguarda a união com o seu esposo. Por isso, não interessa com quantas pessoas você se casou nesta vida aqui. Lá, você estará unido a Deus através do Cristo esposo. E esse é o fantástico da nossa vida. Por quê? Porque se você viveu aqui como família e você amou a sua esposa, amou o seu esposo e viveu intimamente unido a ele, você pode compreender que se você estiver unido a Cristo lá no céu, a sua união com a sua família será maior, não menor. Interessante isso. Não haverá casamento, mas a união vai permanecer, porque estaremos todos unidos em Cristo. E isso, então, nos dá um pouco um roteiro daquilo que é a vida familiar. Como é que você vai fazer para permanecer firmemente unido a Cristo? Unido à sua família. E como é que você vai fazer para estar unido à sua família? É unido a Cristo. As duas coisas se complementam. Então, quem se une a Jesus não perde nada. Na verdade, ganha tudo. Jesus, nesse conflito com os saduceus, coloca firme a nossa esperança na ressurreição final, onde nós seremos completamente unidos a Ele, que é o ressuscitado. E então, seremos uma só realidade. É por isso que a igreja é chamada de corpo de Cristo, porque estaremos tão unidos como os membros do corpo estão unidos à cabeça. Essa unidade ela já existe aqui na terra, mas será plena no céu e na ressurreição. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.